Vou começar aqui traçando então as linhas horizontais. As marcações vão estar na imagem de referência. Eu estou usando um lápis carvão da Derwent. Que a gente vai ter mais uma linha horizontal. De 8.1. Aqui é a nossa segunda linha principal. E essa aqui é a nossa linha vertical. Só conferir aqui. 9 centímetros. 9. Beleza, então com as marcações feitas, eu estou aqui olhando a minha referência. Eu vou pegar aqui primeiro esse shape aqui, desse canto, para poder travar a maçã. Desce mais ou menos até aqui. Distância daqui até aqui mais ou menos. Aqui. Ele vem vindo mais ou menos até essa ponta aqui. Repara que eu vou fazendo aqui uma versão bem simplificada e com carvão bem fraquinho, porque eu não quero depois ter que ficar removendo muito carvão para poder fazer a... Eu não quero a tinta óleo depois arrastando esse carvão para lá e para cá. Falando em arrastar carvão, eu já vou apagar aqui. Aqui essa barriguinha ela vem mais ou menos até aqui. Então essa curvatura ela vem nessa direção aqui. Essa parte aqui da maçã ela já começa subindo mais ou menos até aqui. A gente tem uma sombra aqui. Vou vendo aqui as distâncias. Essa parte aqui ela é um pouquinho mais afunilada. Muito dessa correção aqui ela pode ser feita também no nível da tinta, mas o ideal é deixar o desenho aqui o máximo de acordo com a referência, para não ter que mexer muito na proporção, né? São ajustes pequenos que a gente faz, mas nada. Então aqui são os quatro quadrantes, então eu consigo observar muito bem o shape de cada um deles, aqui, né? A relação entre todas essas partes, a gente conseguir fazer a maçã bastante proporcional aqui. Aqui a gente tem uma sombra fazendo um triângulo aqui. Essa parte da sombra, ele é um pouco para baixo da metade. Se a gente considerar a metade aqui, a sombra estaria um pouquinho para baixo aqui da metade, então é mais ou menos aqui a sombra. Aí ela vai subindo aqui na direção, então a gente tem um shape aqui até chegar aqui no copo. O copo eu vou deixar um pouquinho mais para frente. A gente vai chegar lá. Eu diria que a boca do copo está por aqui. Faltou uma linha vertical aqui. Já fiz as marcações.
Conferir aqui as distâncias. Beleza, então a gente tem o copo aqui quase encostando. Curva da elipse aqui. A gente tem uma distância da maçã até mais ou menos aqui. Traçar uma linha aqui na vertical. Seria mais ou menos aqui. Aqui seria a água. Acompanhar aqui essa curvatura dessa elipse. Aqui embaixo a gente tem o começo do fundo de vidro. Mais um pouquinho. Vou só fazer umas marcações bem tranquilas nesse momento. Tô olhando esse shape aqui. Eu não tenho 100% de certeza se as marcações elas estão com a proporção correta, mas a gente tem que partir de um ponto. Então eu vou marcando aqui. Esse aqui também ele vem afunilando um pouco. Vou com a linha reta aqui. Aqui é onde tem água, aqui seria o fundo de vidro mais ou menos. Vamos considerar que ele é mais ou menos aqui. Pequenos erros de distorção da perspectiva aqui na fase do desenho, ele pode ser ajustado depois no nível da tinta. Bom, agora eu vou considerar aqui essa elipse. Essa parte aqui ela parece que ela é um pouco mais para baixo, olhando aqui. Essa parte aqui, na verdade, essa parte aqui é um pouco mais pra cima. É isso que eu tava achando esquisito aqui. Tava comparando essa distância daqui pra cá e aqui tava uma distância muito grande. Então aqui parece que tá certo. Então a gente tem a elipse aqui mais ou menos travada. Seria esse a base do desenho que a gente tem aqui então para esse copo. E agora as pétalas aqui dessa flor. Começando a observar que a gente já tem um circuito fechado, onde a gente pode começar a procurar os shapes aqui, né? Então eu vou ver aqui certinho essa parte da sombra. Eu já sei onde ela acaba aqui nessa linha. Então ela vem mais ou menos até aqui. Aqui eu já vou deixar uma marcação mais ou menos no começo do bule. Do bule não, dessa leiteirinha. Voltando aqui para a pétala, a gente tem mais ou menos uma pétala aqui assim.
essa sombra que era um pouco mais estreita. E aqui a gente tem prestando bem atenção nesse shape aqui dessa pétala e até onde mais ou menos ela vai, ó, em comparação a essa quina aqui. Eu diria que ela vai mais ou menos até aqui, ó, que ela tá na diagonal. Então a gente tem uma pétala que vem até a barriguinha dela um pouco mais pra cá. A distância daqui até aqui ao centro. Observando aqui esse shape. A gente tem até aqui. Mais ou menos essa sombra. O caustics dessa sombra. A gente tem a sombra da pétala também, que chega mais ou menos aqui. Talvez essa distância aqui precisa ser um pouquinho mais para cima. Aí eu vou acertando de qualquer coisa no nível da tinta. Então a base da leiteirinha, vendo aqui a distância dessa linha, mais ou menos aqui. Aqui eu vou estimar mais ou menos a altura dela até aqui. Aí aqui, daqui, vem daqui até aqui. Aqui a gente tem a alça, com mais ou menos a distância no olho aqui. Então a distância daqui até aqui é mais ou menos a distância até aqui em cima. Que eu estou puramente buscando os shapes e blocando essas pétalas sem maiores definições, mas eu preciso saber esses grandes shapes aqui de pétala. Porque são essas pétalas aqui que vão dar a primeira leitura mais blocada aqui dessas flores que estão aqui dentro dessa leiteira. Então aqui basicamente o processo ele foi feito da seguinte forma: eu vou procurando esses shapes, vou comparando aqui as distâncias das linhas, né? Vou vendo aqui qual que está indo mais ou menos para o centro da leiteira. Para mim isso é um processo mais rápido porque eu tenho experiência, mas isso aqui é um processo treinável, tá? Não é uma coisa assim que, né, eu comparo aqui as distâncias, eu vejo o perfil que fica aqui, ó, no shape desse aqui, né? Esse aqui ele faz uma entrada aqui, comparo esse shape, comparo esse, vou comparando. Eu sei que esse aqui é um shape assim, aí ele vem virando esse aqui para baixo, né? Então tudo comparado aqui, eu vejo a distância mais ou menos, né, desse aqui para esse, ó, esse aqui ele fugiu um pouco, ele tem esse aqui ele tem uma entrada aqui para baixo. Bem mais ou menos aqui. Essa aqui é aqui.
Então eu já sei que na distância aqui, ó, essa ponta que ela tem que chegar mais ou menos aqui perto, né? A gente tem essa parte aqui. Essa aqui, por exemplo, eu errei e já percebi, já arrumei aqui. Mas esse tipo de comparação aqui vai precisar ser feito também durante o ato da pintura, né? Aqui a gente vai deixar ele mais blocadinho, mas pequenos ajustes se fazem necessários também durante a pintura em si. Estou fazendo aqui um rascunho dos reflexos. E aqui a sombra da leiteira. Essa aqui é praticamente a linha da mesa. E aqui o cabinho da maçã também. Esqueci de colocar. Beleza. Então a gente tem aqui essa primeira etapa aqui do desenho em carvão. Então é isso por hora e até a próxima parte. Começando então essa fase aqui do emboss, que é a pintura preparatória, e ao contrário do underpainting normal, que seria um grisaille ou um verdátil, aqui a gente vai usar um pouco de cor, né? Enquanto que os outros a gente usa basicamente tons de cinza, no caso do verdátil mais esverdeado e no caso do grisaille seria o preto com branco somente. Então aqui na paleta aqui a gente tem um pouco de branco, amarelo ocre, preto, azul ultramar e vermelho de óxido transparente. Aqui a gente tem um amarelo limão e aqui o alizarim permanente. Tá? Então são essas as cores aqui que a gente vai usar nessa camada preparatória do emboss. Eu vou usar aqui uma quantidade razoável de solvente para deixar a tinta bem fina nessa primeira etapa preparatória. Tá? Então vou começar aqui com azul ultramar, misturando aqui um pouquinho do amarelo limão. Vou pegar aqui um pouquinho de branco. Para como que o branco aqui ele já reduziu o croma, já deixou a cor um pouco mais apagadinha. Para que eu estou usando bastante solvente, mas também não é o suficiente aqui para ficar escorrendo aqui pela tela também. Então aqui o objetivo é travar a mesma proporção, né? Tá tudo aqui só no carvão por enquanto. Agora eu vou usar outro pincel, dar uma olhadinha aqui no solvente. Estou usando o Corfix Eco.
Eu vou usar um alisarinho um pouco mais puro. Essas partes mais escuras aqui. Deixa eu colocar até um pouquinho de azul aqui para escurecer ele um pouco mais. Fica um pouco mais fácil de desenhar. Então aqui eu vou procurando pelos grandes shapes aqui, pelos grandes blocos de cor. Sem ficar me prendendo muito em detalhe, porque o momento não é disso agora. E esse pincel que também não é muito de precisão, então escolhi ele de propósito. Essa folha aqui é verde. Essa aqui eu vou blocar de uma forma mais simples. Essas partes aqui elas vão ficando um pouco mais frias aqui em cima, parece. Então coloquei um pouco mais de azul ali. Vou limpar aqui esse pincel, pegar um pouco de branco, alisarinho. Vou indicando aqui as áreas mais claras. Aqui em cima só pegar o gestual mesmo dessas folhas, porque de qualquer forma eu vou ter que ficar fazendo um monte de comparação dessas etapas aqui mais pra frente. Eu podia fazer uma coisa um pouco mais delineada, mais certinha, um desenho mais demarcadinho, mas eu acho mais interessante sempre manter essa parte do cérebro que faz comparações bem esperta, né? Bem alerta em todo desenho, toda pintura, né? Cada desenho, cada pintura é uma oportunidade de praticar essa parte, né, do desenho. Repara que eu usei um pouco de preto aqui. O preto ele é como se fosse um azul bem escuro, né? Então ele vou acentuar aqui um pouco de verde que tem aqui nessa região. Aqui a gente tem um verde também bem escuro aqui. Aqui um pouco de amarelo, um pouco de azul. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de preto.
Eu vou escurecer bem essa região aqui que tá na parte da sombra. Agora aproveitar aqui esse alizarim. Eu vou fazer essas pétalas aqui. Sem maiores preocupações aqui com fidelidade de cor, só o básico aqui do valor tonal mesmo. É uma tinta mais rala. Então aqui a gente tem uma parte um pouco mais escura. Aqui a gente tem uma sombra. Um contorno. Aqui também a tinta está relativamente transparente. Vou pegar aqui um pouco desse verde aqui de cima. Vai ser um verde aqui mais ou menos complementar desse vermelho aqui. Vai gerar uma sombra um pouquinho neutra aqui. Ficou muito claro. Beleza, então vou fazer agora uma pausa, vou limpar essa paleta, nesse miolo aqui, e aí eu já volto para outra parte aqui desse eboche. Beleza, agora a paleta limpa, molhando um pouco aqui nesse pincel no solvente. Eu vou pegar aqui esse vermelho de óxido transparente, vou misturar um pouco de azul ultramar para neutralizar ele e esfriar um pouco. Um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo ocre. Vou diluir ele um pouco mais, com um pouco mais de solvente aqui. Um pouco mais de branco. Um pouquinho mais de branco. Nessa parte aqui onde a luz está vindo, né? De lá para cá. Um pouquinho mais de vermelho óxido transparente aqui. Aqui um pouco de preto. Muito escuro.
Então, vindo aqui nessa direção, eu vou escurecendo, né? Baixando o valor tonal e reduzindo um pouco o chroma também. Pelo menos nessa fase aqui do reboche. Agora exagerei um pouco o solvente, pelo menos eu consegui cobrir mais rápido aqui um pouco. Vou pegar um pincel aqui um pouco menor. Consegui agilizar aqui essas reentrâncias. Eu aproveito e já vou conferindo os shapes aqui. Tudo uma questão de shapes. O pincel maior lá eu não ia conseguir. Aqui a gente tem uma entrada. Agora eu vou usar o branco. Essa parte aqui de baixo ela tem bastante branco. Precisa colocar um pouquinho mais de branco aqui. Mais de solvente. Aqui o valor tonal ele tá um pouco mais claro, mas pelo menos na matiz ele tá próximo. E aí nas camadas seguintes eu já consigo ir arrumando, né? Vou já começar a trabalhar numa camada um pouco mais próxima. Quanto mais próximo, menos difícil vai ficando. Um pouco mais de branco. Um pouquinho só mais de solvente, que já está bastante líquido aqui.
Precisar de um outro pincel menorzinho aqui pra dar essa chegada. Opa, eu tampei a sombra aqui da planta, não tem importância. Vou deixar assim indicativo que depois eu já corrijo. Tentando chegar ao máximo sem entrar aqui no desenho. Para como que nesse estágio aqui já vai cobrindo as linhas do desenho, a pintura já vai tomando forma. E como usou bastante não, bem pouco carvão, ele não altera em absolutamente nada a tinta, por mais diluída que ela esteja aqui. Agora vou misturar um pouco mais essa área da sombra aqui, eu vou escurecer. Vou puxando aqui essa cor que ficou para trás, que eu vou precisar indo para esse canto aqui. Eu quero baixar o valor tonal aqui dessa região. Claro que a gente tem aqui basicamente um cinza, um acinzentado mais quente. Agora eu vou fazer um pouco mais vermelho óxido transparente com o azul ultramar. Para essa região da sombra aqui. Vou usar um outro pincel aqui para fechar melhor essa área de sombra. Sombra chegando aqui nessa região. A gente tem mais uma sombra. Lembrando que essa aqui é só a primeira camada. Um fundo preparatório para o que vem depois.
Só pra gente se localizar melhor aqui nessa parte dessas blocagens principais aqui de luz, sombra e forma. Aqui a gente tem a sombra dessa. Acabei entrando aqui um pouco. A sombra dessa flor. O objetivo aqui é pegar esse gesto mesmo, esse gestual mesmo primeiro desses objetos aqui nessa cena, de modo que a gente consiga ler e entender eles, mesmo olhando mais de longe assim. Essa parte aqui escapou. Já vai arrumando aqui. Esse aqui é um problema de usar solvente muito líquido. Já começa a invadir as outras partes aqui. Eu vou aproveitar e vou arrumando aqui essa. Um pouquinho de vermelho óxido transparente. Aqui a gente vai fazer a linha de encontro entre uma e outra. Isso aqui vai acabar escapando um pouco dessa imprimitura aqui, mas não tem importância. Essa parte que ela vai ter que ser coberta inteira de qualquer jeito por branco, por misturas de cinza com valor tonal bem mais alto. Então aqui não tem muita escapatória não. Aqui não vai fazer tanta diferença. Só não posso perder muito esses desenhos principais aqui do copo, porque aí vai ser problema depois achar. Então vou delimitar aqui, deixar essa parte aqui da lateral bem demarcada aqui para separar esses tons. Agora vou pegar essa sombra, vou colocar um azul aqui mais forte, mais pesado nessa mistura que a gente tem aqui. E já vou demarcar essa parte aqui das sombras. Onde que estão as partes mais escuras. Onde que estão as mais claras. Partes mais escuras de novo, aqui. A gente tem aqui essa parte aqui, que vem até aqui, que foi onde eu demarquei. Depois a gente tem este shape aqui. Mais um shape que vem mais ou menos aqui.
Aqui um pouco desse azul. Misturando um pouco do branco que já tá ali. Aí aqui eu já vou indo mais em direção ao cinza, saindo das áreas que estão um pouco mais escuras no reflexo. Então vou pegando aqui um pouco mais de branco, um pouco do solvente que está dando sopa por aqui. Essa parte aqui está um pouco mais amarelada. Agora eu vou abstraindo aqui essa parte que vai ficando um pouco mais clara. Vou voltar aqui para a parte mais escura. Um pouco de preto, um pouco de azul. Essa parte aqui, um pouquinho de branco aqui, porque ela não é tão escura quanto a de cima. Então eu preciso clarear um pouco aqui. As partes mais escuras, imagino que já foram todas ou quase todas. Aqui que sobrou são as partes mais claras. Então aqui a gente tem um cinza que ele é comparativamente mais claro que essas duas partes aqui. Precisa clarear ele talvez um pouquinho mais, embora os tons eles estejam bem próximos ali nessa região. Aqui eu vou acertando depois esses tons quando secar. Por uma primeira camada aqui já tá, parece que tá de bom tamanho aqui. Então vou pegar um pouquinho mais do branco. Vou ajustando essa parte aqui. Essa parte aqui ela é relativamente clara perto dessa outra. Vou limpar aqui o pincel, um pouquinho de solvente. E eu vou pegar aqui o branco. Vamos ver até onde que dá pra ir aqui com esse branco. Vamos misturar aqui um cinza mais escuro.
Passando aqui um pouco de branco nesse canto aqui, para facilitar a minha vida depois quando eu for passar a segunda camada desse copo aqui, para não deixar tanta cor quente aqui no fundo para eu ter que resolver depois. Aqui eu sei que é mais claro, então vou deixar um cinza aqui. Esse acinzentado aqui mais claro, ele é sempre uma base razoavelmente boa para os tons mais claros que vão vir em cima. Tomando muito cuidado para não perder os meus pontos de referência aqui, seriam essas bases aqui, porque a partir do momento que eu tenho essas referências aqui bem colocadas, eu consigo fazer o comparativo de shapes dentro de cada uma dessas áreas aqui e arrumar qualquer eventual erro de proporção que tenha escapado aqui, corrigindo no nível da tinta daí. Esse copo aqui eu definitivamente vou precisar arrumar essas arestas aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui misturando essa cor. Vou tirar essa sombra aqui tão pesada, tão quente. Deixar ela mais ou menos do jeito que tem que ser. Aí aqui, se eu consigo tirar esse tom quente, já tá bem melhor, já tá tirando bastante essas cores quentes que ficou aqui do underpainting. E aí aqui agora eu vou usar um pincel bem fininho, só para fazer aqui essas demarcações aqui de shape. Aqui é um azul, já vou fazer com azul já. A gente tem um azul. Muito bem, então terminamos aqui então essa base de Ebosch e a gente continua daí na semana que vem. Obrigado por ter visto a aula até o final e até a próxima.